Bom dia a todos, graça e paz. A nossa mensagem desta manhã, Mateus capítulo 13, versículo 44. Também o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lança fora. Queridos, a palavra do Senhor, poderosa, viva e eficaz. E nós vamos meditar nesta manhã sobre a palavra que nos fala sobre um tesouro escondido. Jesus estava falando aos seus discípulos através de uma parábola. E ele dizia que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que o homem achou, escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Jesus, em sua imensa sabedoria, falava aos seus discípulos sobre a necessidade que temos de semear a boa semente, de levar, de transmitir a mensagem de salvação, de transformação, de cura, de libertação. Neste capítulo 13 do Evangelho de Mateus, ele fala sobre várias coisas do cotidiano dos moradores da região, e ensina mostrando que o reino de Deus é semelhante ao semeador quando sai a semear. Ao falar sobre um tesouro escondido, Jesus está comparando a vida do homem ao reino de Deus. As coisas que o homem pratica, as coisas mais básicas do ser humano comparados ao reino de Deus. Um homem viu que um determinado campo tinha um tesouro incalculável. Então ele saiu buscando meios suficientes para comprar aquele terreno. É natural isso quando ouvimos hoje ainda algumas pessoas dizerem de uma certa região que foi encontrado alguma riqueza natural. Seja ela de que espécie for, geralmente as pedras preciosas, como temos muitas no nosso estado, Minas Gerais. Então, a pessoa que tem uma condição financeira melhor, procura um recurso para adquirir aquele terreno e parte para praticar a extração daquele objeto que foi ali encontrado, já que tinha resquícios de alguma joia, de alguma pedra preciosa. Ele então procura comprar aquele campo para explorar o campo e adquirir dele o tesouro que porventura pode estar no interior da terra. Jesus nos mostra que o homem, ele não estava interessado no terreno por uma valorização imobiliária. Ele não estava pensando em construir ali prédios ou casas, apartamentos ou qualquer coisa desse tipo. Ele queria comprar o terreno porque queria tomar posse de um tesouro que nele estava escondido. Ora, a palavra de Deus é para nós um grande tesouro e de imensurável valor. Semeando então a palavra, encontraremos terrenos férteis para a semeadura da palavra. Corações sedentos, pessoas carentes de ouvir
uma palavra de consolo, de conforto, até mesmo de exortação. Uma palavra que salva, que cura, que purifica, que transforma a vida do homem. Neste texto, porém, observamos que o principal objetivo de Jesus era mostrar o motivo da sua vinda aqui na terra. Um campo, um terreno onde havia muitas pessoas predestinados à condenação por causa do pecado, merecedores de uma condenação, porque o juízo sobre o pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas também a mesma Bíblia diz que o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus. Diz a Bíblia que Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer. Não havia ninguém que praticasse o bem. É bom observar, queridos, que, em primeiro lugar, a Bíblia é clara em mostrar que não existe ninguém merecedor da salvação. A salvação é de graça e pela graça. Não há justo, nenhum sequer. Romanos capítulo 3, versículo 10. E por que não existem justos? Paulo nos dá uma resposta em Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim sendo, ninguém pode ser considerado justo diante de Deus, pois ninguém é justo ou justificado pelas suas obras. Nenhum de nós é livre do pecado por seu dinheiro, por seus recursos financeiros, por sua beleza ou qualquer outra situação, por seus bens materiais. Pelo contrário, nós somos dominados por todos esses recursos, por todas essas questões que colocamos. Somos dominados pelo pecado, o ser humano é dominado pelo pecado. Se somos então dominados pelo pecado, não podemos ser considerados justos, mas injustos. Nessa condição, o pagamento justo que teríamos da parte de Deus é o descrito em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Podemos considerar então essa morte como sendo a total separação de Deus, comumente chamada na Bíblia de inferno ou lugar de sofrimento, pois este é o destino para injustos e pecadores. Observando então o campo, pois o campo é o mundo, decidiu que deveria pagar o preço pelo tesouro que nele estava e que era de um grande valor. Olhando Deus dos céus para a terra, viu que não havia nenhum justo, mas havia um campo, uma mina com um grande tesouro escondido, pessoas, vidas, almas que precisavam voltar a ter a plena comunhão com Deus. Decidiu então o Senhor enviar o seu tesouro mais precioso, a sua joia mais perfeita, tudo o que tinha de maior valor no seu reino, seu único filho, Jesus, como pagamento pelo resgate deste tesouro imensurável que estava na terra, perdido, contaminado pelo pecado. De modo próprio, Jesus decidiu aceitar então entregar a sua vida pelo pagamento do resgate que todos nós precisávamos. Este tesouro estava escondido, foi então resgatado pelo precioso sangue de Jesus Cristo, que pagou o preço requerido e nos prepara para nos levar ao reino do céu. A Bíblia diz que todo o pecado só pode ser pago, perdoado, resgatado com o derramamento de sangue. Por isso Jesus se ofereceu, sabendo que sofreria a mais terrível morte, a ignomínia de todos os homens, o desprezo. Jesus então veio, se ofereceu e pagou o preço requerido por esta joia preciosa, por este tesouro que estava escondido.
e nos prepara agora para conhecer e crescer no conhecimento de Deus, para chegarmos um dia à estatura de varão perfeito e buscarmos, enfim, a nossa redenção. Ele mesmo nos ensina a lutar pelo reino, a clamar pelo reino, a porfiar por ele, a guerrear, para entrar pela porta e possuir o reino que para nós está preparado desde a fundação do mundo. Jesus, o nosso Senhor, o nosso libertador, o nosso Deus, o nosso Rei eterno, ele é quem nos prepara para encontrar o nosso tesouro escondido, a nossa salvação. Quantas vezes nós estamos sendo postos à prova, dia a dia, buscando a Deus, tentando viver uma vida de retidão diante de Deus, tentando levar uma vida de santidade, buscando ao Senhor. E muitas pessoas ainda estão entregues a uma vida de pecado e sem conhecer a grandeza do reino de Deus e o propósito de Jesus Cristo em nos trazer a salvação. Jesus ainda está em busca deste tesouro que está escondido dentro do seu coração, dentro de você. Há algo que clama a Deus, há algo que depende de Deus, há algo que pertence ao reino de Deus, a sua alma. E você precisa reconhecer que sem Deus não iremos a lugar nenhum. Portanto, meu amado, o tesouro escondido que Jesus estava mencionando na sua palavra é eu, você, cada um de nós. E Jesus é então o tesouro precioso que Deus entregou à nossa vida, que ofereceu algo que ele tinha de sobrenatural, algo imensurável, algo de tão grande valor, o seu único filho. E aí nós poderíamos dizer: quem sou eu que um rei, o Filho de Deus, tivesse a coragem de entregar a sua vida e de morrer em meu lugar? Quem era eu? A Bíblia nos chama, em Romanos, no capítulo 7, de miseráveis, pecadores. Éramos como que uma palha ou como uma folha seca, onde o vento pudesse levar para qualquer lugar. Éramos como galhos secos de uma árvore que não produzia mais frutos, estava então pronto a ser queimado pelo fogo. Eis que surge Jesus, o grande tesouro de Deus, e veio para nos resgatar, para nos trazer vida. E agora, então ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas. E todos aqueles que estão ligados em mim, agora sim, produz muito fruto. Todos que estão ligados em Cristo produzem frutos. Ligue-se na árvore, Jesus. Entregue o seu coração agora a Jesus. Confie a Ele os seus caminhos. Entregue a Ele todo o seu modo de viver. Busque a santidade em sua vida. Busque agradar a Deus, servi-lo e adorá-lo com todas as suas forças. Agora, hoje, é o momento de você prostrar-se diante de Deus e reconhecer que somos miseráveis pecadores, mas estamos nas mãos de um Deus que é todo-poderoso e podemos sim buscar viver uma vida de santidade. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, e você possa entender que o propósito de Deus
a levar a você, através de nós, a sua palavra, é mostrar a você o excelente caminho de volta a Deus. Reconcilie-se hoje mesmo. Volte para o caminho. Encontre o caminho. Jesus. Ele disse, João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aproxime-se, creia, busque, renda-se aos pés de Jesus. Deixe que ele encontre agora este tesouro escondido no campo para o qual ele entregou a sua vida como pagamento. Pois o reino de Deus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou, escondeu, e pelo gozo dele, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Jesus decretou a sua salvação. Jesus declarou que você agora pertence ao reino de Deus, que você agora precisa, merece e tem direito à sua salvação, porque ele entregou a sua vida como pagamento justo pelos nossos pecados. Como está escrito em Colossenses, no capítulo 2, ele riscou a cédula de dívida que havia contra nós. Ele anulou o pagamento, porque ele fez o pagamento por nós. Ele anulou aquela cédula que nós tínhamos contra, por causa dos nossos pecados. Não poderíamos pagar pelos nossos pecados. Não poderíamos pagar pela nossa salvação. Então ele veio e trouxe de graça. Mas ele pagou o preço. E agora a Bíblia diz, pela graça sois salvos. E isto não vem de vós. É dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Renda-se aos pés do Senhor. Reconheça que ele é único, suficiente, Salvador de nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida neste dia.